Muito obrigada, bom dia. Todo mundo bem hoje? Acordados? Com a ajuda do café ou mate? Muito obrigada novamente pelas boas-vindas que me deram aqui. Minha primeira visita ao Brasil é justamente a Porto Alegre, a este evento. E um agradecimento especial ao Luiz Balbinot, o organizador da competição para esse evento. Foi crítico e essencial em me convidar aqui. É uma grande honra estar aqui com vocês. Vocês são muito graciosos como anfitriões. Hoje a gente vai continuar com algumas informações que eu falei ontem, no desenvolvimento das suas próprias receitas e pensando um pouco mais sobre o desenvolvimento de suas receitas, pesquisando novos ingredientes que estão disponíveis para nós, cervejeiros caseiros, uma área que eu achei bastante interessante em produzir com novas variedades de lúpulos. Então, ao redor do mundo, e especialmente na cervejaria caseira nos Estados Unidos, existem novas variedades de lúpulos singulares e interessantes que estão disponíveis agora e nunca estiveram disponíveis no passado. E fazer experimentação com essas, pensar nelas, é bem diferente com relação às variedades de lúpulos clássicos que a gente conhece há tanto tempo. E no passado a gente descobriu que quando nos ofereciam novas variedades de lúpulos para nós homebrewers, elas eram variações das variedades clássicas e nobres, Spouts, Hallertau e outras. Eram variações dessas, simples. E novas coisas não estavam acontecendo. Se pegar esses lúpulos que têm essas descrições exóticas, que é diferente do picante ou cítrico, que é como falávamos dos lúpulos no passado. Então, como que a gente pode abordar essas variedades para a produção? As pessoas vêm e perguntam, à medida que esses lúpulos são apresentados para nós, se eles são simplesmente utilizados para IPAs ou se podemos usar em outros estilos. A resposta é sim e não. Então, em primeiro lugar, qual é o motivo disso? Nós temos todos esses lúpulos chegando, talvez a gente deveria continuar com as variedades clássicas. Por que se incomodar e usar esses novos, com esses nomes diferentes, Mosaic, esses nomes aí, outros só números e letras HBC, bababá, ou 0256, pode ser bastante confuso isso. Qual o motivo disso tudo? Acho que o motivo é que muitos de nós queremos criar coisas diferentes do que aquilo que a gente tinha no passado. Queremos fazer uma cerveja com uma assinatura singular, talvez a gente queira começar a produzir e encontrar uma variedade de lúpulo que ninguém ainda fez uma cerveja com uma assinatura incrível. E a gente quer estabelecer isso como a nossa assinatura singular ou talvez explorar outros sabores, e as variedades novas de lúpulos podem nos dar isso. Então vamos dar um passo atrás. Como que a gente chegou nesse ponto em homebrewing e produção comercial quando se tem essas variedades de lúpulos chegando? Há muito tempo não tinha esses novos lúpulos disponíveis para nós. Como é que a gente conseguiu chegar até aqui agora, nesse momento? Então, os cultivadores de lúpulos por muito tempo estavam pegando os lúpulos das famílias nobres, Hallertau, esses mais nobres, tentando encontrar plantações estáveis e versões mais estáveis desses lúpulos que eles pudessem cultivar nos Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália, que fosse algo singular para o mercado de cerveja deles. Eram variações dos lúpulos clássicos e nobres da época. Os Estados Unidos não eram nenhuma exceção a isso. Por que os Estados Unidos e os seus plantadores de lúpulos focavam nesses lúpulos nobres? 3 letras, BMC, Bud Miller Coolers, que é a cerveja americana famosa que usava esses lúpulos nobres, e era o único mercado para os cultivadores de lúpulos. E esse mercado era bem entediante, tinha um contrato com esses produtores de lager leve e era isso aí que tinha. Mas isso está mudando.
E essa mudança, e uma parte importante da história nessa mudança, é o lúpulo chamado, o que era chamado YC014 no passado. YCR, desculpe. Então, pensando nesse lúpulo, por que ele é importante parte da história nas variedades dos lúpulos novos? No meio dos anos 90, as pessoas que surgiram com esse lúpulo YCR014, um grupo de cultivadores proprietários privados em Washington, selecionaram um lúpulo que era diferente, conscientemente diferente dessas variedades nobres do passado. Eles se arriscaram porque eles queriam desenvolver um lúpulo para o mercado de cerveja artesanal em especial. Até 2011, esse lúpulo era um grande sucesso, e quando foi introduzido primeiramente no mercado no final dos anos 90, em 2001 já não estavam nem mais cultivando por falta de interesse das pessoas. Havia um produtor de cerveja caseira começou a utilizar esse lúpulo em grande quantidade em 2002 e 2013. Esse cara aqui, a maioria ele é um cara bem conhecido nos Estados Unidos, entre os cervejeiros caseiros. Não é esse cara aqui, esse babaca, é esse aqui, que é de Santa Rosa, Califórnia. Ele é um cara que conhece muito sobre lúpulo, e ele colocou esse lúpulo WCR014, que depois foi chamado de Simcoe, ele que colocou no mercado da cervejaria caseira, e ele estabeleceu como um lúpulo interessante de assinatura singular. Ele criou cervejas como a Pliny DL e mudou a variedade de lúpulos para sempre nos Estados Unidos. E ainda existem novos lúpulos que estão cada vez mais rápido sendo oferecidos para nós, e eu acho que todo mundo tem uma chance de encontrar o seu próprio Simcoe. Então vamos dar uma olhada no cultivo de lúpulos e como os plantadores e os cultivadores que selecionam lúpulos para o mercado, como que eles fazem seu trabalho. Muita coisa aconteceu desde o Simcoe. Vamos pegar a Citra, por exemplo. A Citra foi um sucesso absoluto quando foi introduzido no mercado em 2009, mas tem uma história similar ao Simcoe. Foi cultivado e selecionado no meio dos anos 90 e quase perdido dos arquivos, mas devido ao interesse em lúpulos de assinatura singular, a Citra trazendo esse frutado tropical que não estava disponível naquela época no mercado de lúpulos. Foi um sucesso absoluto quando foi introduzido, diferente de introduzir quando se tentava introduzir um lúpulo de assinatura singular nos anos 90. E o mercado de lúpulos mudou de uma noite para outra. Lúpulos, estrelas do rock como esse aqui, eu e alguns amigos meus da Homebrewing Network, a gente estava indo num shows de rock totalmente sóbrios, é claro. Esse é o Justin Crosley, o criador da Homebrewing Network. Esse Jason Petros, todo mundo conhece esse cara aqui, né? Mas quando eu estou brincando, fazendo piada, quando eu falo estrela do rock, lúpulos e cervejeiros caseiros, eu vou apresentar para vocês um dos melhores produtor de IPA nos Estados Unidos, esse cara aqui, Kelsey, já recebeu mais prêmios dos homebrewings que se pode ter na memória no passado. Ele tem uma cervejaria chamada North Park Brewing, procurem isso, vocês podem nos ajudar a reinventar a IPA e inovações no mercado dos Estados Unidos. Então, cultivo de lúpulos. Como que eles decidiram trazer o HB366? Eles fazem isso com o cultivo de lúpulos. Custa muito dinheiro e tempo, precisa de muita gente para fazer isso acontecer, mas como tem um mercado agora para esses lúpulos de assinatura singular,
muito mais do que tinha no passado. Os cultivadores estão procurando lúpulos expressivos e interessantes que no passado teriam sido descartados. Esses lúpulos com cheirinho de xixi de gato, fedorento, oxidado ou degrado. Para alguns desses novos lúpulos, como Simcoe, no passado muitos dos lúpulos que tinham esse caráter expressivo eram descartados e essas cervejarias comerciais não podiam usar. E atualmente os homebrewers americanos querem essa assinatura interessante. Então, quem cultiva lúpulos tem uma licença, uma desculpa para poder expressar o material genético largo que existe nos lúpulos e usar esse caráter interessante. O cultivo demora 10 anos, somente um de 40 mil lúpulos consegue ter sucesso e os cultivadores conseguem trazer isso para 6 ou 7 anos. Isso indica que alguns dos lúpulos que estamos obtendo agora somente começaram a fazer parte do processo de desenvolvimento 6 ou 7 anos atrás, devido ao crescimento das cervejarias caseiras que existem no mundo inteiro. Eu acho que esse processo vai continuar acelerando. Então, o que a gente está procurando e quais são as estatísticas básicas desses lúpulos que estão disponíveis? A gente encontra uma tendência contínua, um tema contínuo, e as estatísticas básicas são que 9 a 10% de ácidos alfa, 24 a 32% de humuleno e mais ou menos 2 ou 3% de óleos ou mais. Os cultivadores estão encontrando que isso é um valor mágico quando eles procuram em estatísticas, é isso que eles querem. Isso representa os lúpulos que as pessoas querem utilizar no mercado de cervejaria caseira e artesanal nos Estados Unidos. Essa última estatística, conteúdo total de óleo específico para a Pale Ale e pela IPA americana, onde o dry hopping e adicionando os lúpulos na caldeira, a gente consegue obter o máximo desses óleos essenciais possíveis. Então, quais são os nomes de alguns desses programas que nos trazem novos lúpulos no mercado, no mundo todo? Aqui temos alguns dos mais conhecidos, os premieres. Existem muito mais do que esses, mas esses são os mais ativos. O HBC, a empresa de cultivo de lúpulos Select Botanicals nos Estados Unidos, é um programa que nos trouxe os lúpulos tipo Simcoe, Mosaic, Equinox. Esse é um dos programas premieres de cultivo mais técnico, mais bem financiado. É proprietário privado, todos os lúpulos que eles produzem você tem que pagar por uma licença, uma taxa de licença se você está cultivando esses lúpulos, porque gasta tanto tempo e dinheiro para cultivar esses lúpulos, então por isso que tem que pagar essa licença para poder cultivá-los. Hopsteiner, nos Estados Unidos e na Alemanha, responsáveis pelo lúpulos como Apollo 05256, que agora é chamado de Eureka. Em geral, eu vou falar mais sobre esses lúpulos daqui a pouco. Tem uma visão geral de algum dos nomes. Também são responsáveis pelas outras variedades em números aqui, a 012170630. Toda vez que você enxergar um número, uma série de 4 dígitos, provavelmente são lúpulos do Hopsteiner, deste programa. ADAH é a Associação Americana de Lúpulos Pequenos. Eles são responsáveis pela Samazaka Drilla. É a Associação de Lúpulos Anões. Eles são produzidos em terrados baixos e que fica fácil de cultivá-los. Eles encontraram que esses lúpulos anões são bons para obter caráter interessante para cervejas caseiras e artesanais dos Estados Unidos, porque eles são cultivados de uma maneira diferente. O programa da USDA nos Estados Unidos, que é financiado pelo dinheiro do povo, do governo, que faz pesquisa e traz lúpulos ao mercado, são diferentes do que os grupos
das outras diferentes, eles são disponíveis publicamente, não precisa ter uma licença e pagar taxa para cultivá-los. Esse programa no passado não recebia dinheiro adicional nem atenção adicional, mas por causa do crescimento do mercado da cervejaria caseira e o interesse maior nos lúpulos, eles receberam financiamento adicional, foco adicional. Eu acho que isso encoraja muito o mercado, não tendo somente lúpulos que precisam de licença para cultivar, mas também alguns que são abertos e que pode ser cultivado mais facilmente nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos. E o programa Rio na Alemanha, que nos trouxe esses lúpulos mandarina, Bavária, Rio Melon, Rio Blanc, são lúpulos que são cruzamentos com o lúpulo americano Cascade e também com o Hallertau alemão, da família Hallertau. É interessante que eles têm uma característica pequena, um pouco americana, nesses lúpulos também. Em adição a esses grupos de cultivadores, temos fazendas individuais, a Puterbaum, que traz o Belma, o Legacy e alguns dos lúpulos que foram apresentados ao mercado de cervejaria caseira e artesanal no mercado americano em específico. Então, um resumo rápido das pessoas que nos trazem esses novos lúpulos e esse cruzamento de cultivo de lúpulos tem mais licenças do que nunca para explorar os materiais genéticos dos lúpulos. Isso tem acontecido nos últimos 10 anos, porque demora tanto tempo para trazer o lúpulo no mercado, você só pode imaginar que esse processo vai acelerar com o tempo. As pessoas que estão fazendo o cultivo de lúpulos querem um lúpulo tipo Citra ou Simcoe, eles querem algo único, interessante, singular, e é uma grande oportunidade para brincar com essas coisas que eles estão trazendo para nós. Com a cervejaria caseira americana, utilizando de 1 a 2 libras e na produção de cerveja, o consumo de lúpulos está crescendo cada vez mais. Ao mesmo tempo, o consumo de cerveja per capita nos Estados Unidos está caindo. É interessante essa dicotomia entre o consumo de lúpulo e a queda do consumo da cerveja lá. Vamos tomar uma cerveja? É uma foto minha com a minha linda esposa aqui em Amsterdã, na Bélgica, num festival da cerveja americana, um dos festivais de cerveja caseira nos Estados Unidos e artesanal. Muito divertido. Então vamos pensar um pouco sobre esses novos lúpulos da escola atual. Eu tentei traduzir alguns dos termos que podem ser não comum, talvez numa linguagem que vocês possam entender. Talvez eu errei a metade. As coisas que você faz quando está entediado numa viagem longa. Então desculpa por não estar correto, mas eu acho que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Então quando a gente fala de lúpulos da nova escola, da nova ordem, esses lúpulos singulares que estão disponíveis para nós, o que torna eles diferentes e importantes. E nesse slide eu tento apresentar as características mais comuns numa fonte maior, e algumas das características na parte de baixo que também são singulares, mas não tão importantes. Além disso, nós temos muitos termos que os cervejeiros americanos gostam de usar. O que é dank? Simplesmente é cannabis. É um termo utilizado pelos usuários de drogas para uma cannabis bem fedorenta e úmida. E essa palavra dank. É claro que os cervejeiros caseiros americanos não sabem nada sobre esse termo. E em adição ao dank, esse termo controverso, um termo que as pessoas não querem usar. Antes de eu passar, deixa eu falar um pouquinho mais sobre dank. Algumas pessoas disseram que a gente não deveria usar linguagem em código ou linguagem de drogados para explicar o caráter de um lúpulo. E tem um livro chamado O Companheiro
da cerveja, é da Oxford, é mais ou menos dessa espessura e tem todos os termos de como descrever cerveja. E esse cara também que escreveu um livro especificamente descreve dank como um termo para descrever cerveja. Eu acho que isso é uma licença para a gente também poder usar esse termo. A gente pode se divertir com isso. Então, tropical é um outro termo, tropical, para muitas dessas novas variedades de lúpulos, Citra sendo uma delas. E muitos lúpulos do hemisfério sul têm essa característica tropical. Então, muitas dessas têm esse aspecto tropical. Além disso, nós temos a berry, e a berry ou melão. Todos esses termos em vermelho ou em roxo são termos novos que a gente está vendo cada vez mais e que as pessoas que leem estão procurando isso quando os cultivadores estão tentando trazer lúpulos ao mercado com essas características. E eu pude falar com algumas pessoas que plantam e cultivam lúpulos e eu perguntei que tipo de descrições sensórias vocês procuram quando vocês selecionam novos lúpulos. Vocês estão procurando cebola, alho? Não, eles dizem que não. Isso é uma indicação que o lúpulo foi deixado muito tempo na planta e que não é adequado para um aroma delicado e fino que a gente quer apresentar para o nosso consumidor. Então, se não cebola e alho, que tal a picante? Eles dizem que é mais atribuído às variedades nobres e clássicas. Não é ruim, mas queremos algo diferente, que estão procurando algo como berry, melão e tropical em particular sendo uma característica frutada que está sendo demandada bastante no mercado. A Citra, eles precisam cultivar tanto e tem tanta demanda no mercado americano, todo mundo quer essa qualidade específica tropical na cerveja agora. E vai descendo nessa lista, você vai ver que alguns na parte de baixo são menos comuns quando a gente fala de lúpulos. Stone fruit, ou frutas com caroço grande. Isso é uma qualidade única e singular de alguns lúpulos que não tinham no passado. Ou menta, cacau, tabaco, coco, são termos diferentes que a gente não atribuía a lúpulos, mas agora a gente está vendo cada vez mais que as pessoas que cultivam lúpulos e que estão explorando os lúpulos que podem levar ao mercado, estão encontrando coisas interessantes que estão surgindo dali, que não estavam disponíveis no passado, e coisas novas que você pode brincar como resultado disso que está surgindo. Então, quando a gente fala de óleos essenciais e conteúdo de óleos sendo muito importante para as novas variedades de lúpulos, o que a gente está falando quando a gente fala disso? Isso é um assunto bem complexo que eu acho que eu tenho que discutir um pouco, pelo menos, para dar um contexto para vocês. Então, sintam-se livres para baixar essa apresentação que eu estou mostrando hoje. Podem encontrar o URL no final e vocês podem fazer o download e fazer a revisão desse PDF no seu tempo livre. Mas quando a gente fala de óleos essenciais em lúpulos, a gente fala de metade, 0,5% a 3,5% por peso de volume. E existem centenas e milhares desses tipos de óleos fracionados, pequenas quantidades de óleos fracionados nesses 2 a 3%. À medida que esses óleos são estudados com mais detalhes, a gente está encontrando que existe um tema comum quando você vê alguns desses óleos que são mencionados toda hora. Você vai ver que quando o lúpulo é mercado e descrito para nós, alguns desses óleos são listados e eles não eram listados no passado. Entenda o que esses óleos podem trazer num lúpulo, isso é bem importante entender. Esse óleo em particular, miceno, quando esse óleo é purificado,
em si, ele tem um floral do tipo gerânio que se compara a ele, mas num contexto de todos os outros óleos que estão disponíveis dos lúpulos, não é somente este componente floral, mas outras características interessantes e agressivas que vêm junto com isso. E eu mostro o Mircino em particular porque esse é quando você encontra com quantidades comuns em lúpulos interessantes e expressivos em alta quantidade nesses lúpulos. Então, quando você vê Mirceno listado num lúpulo que você já não usou, é uma indicação de que faz parte da família dos lúpulos como Mosaic, como Citra, como Simcoe e coisas desse tipo. E antes de passarmos adiante, esses estranhos nomes dados a esses lúpulos, como que você consegue obtê-los? Você tem que entrar ou derrubar uma porta de uma cervejaria. A única maneira de encontrar isso é uma foto minha na cervejaria Summit de Minneapolis, Minnesota, a cidade onde eu cresci. É um lugar muito frio no inverno, por isso que eu gosto de visitar de vez em quando. Tem uma grande cervejaria chamada Summit Brewing Company e eles me mostraram e me deram esse HBC, esse lúpulo que é muito buscado. Existe uma variedade desses HBC e eu estava me divertindo de toquinho à medida que eu quebrei a porta abaixo e estava tentando roubar esses lúpulos especiais. Então, quando a gente consegue pegar esses lúpulos, o que quer dizer isso? Como é que a gente avalia isso? A gente pode pegar atalhos, olhar as estatísticas que eu estava falando e fazer conclusões baseadas nisso. É o início, mas não vai realmente conseguir te levar até onde você quer chegar. Você pode pegar o lúpulo, fregar eles, cheirar, talvez o cheiro que possa ter no dry hop. Você pode fazer um chá, sentir o gosto assim. Tudo isso ajuda um pouco, mas não realmente lhe leva aonde você quer chegar no entendimento das novas variedades de lúpulos. Você vai ter que produzir a cerveja. Eu tenho um amigo que falou isso, que para entender o que realmente o lúpulo vai trazer uma cerveja, ele tem que ser exposto aos elementos da fermentação. Tem que estar lá com a presença de álcool, tem que ser experimentado com o malte presente, senão você não sabe o que você vai obter totalmente no contexto. Você pode pegar esse saco de lúpulos que você nunca produziu antes, cheirar, vai dar um pouquinho de indicação, mas na verdade não tem nada a ver com quando se produz com ele. Então, como cervejeiros caseiros, a gente não tem uma maneira de fazer todo dia, mesmo que a gente quisesse. Talvez a gente tenha acesso a 3 novas ou 4 variedades de lúpulos que nunca utilizamos isso. E como abordamos isso com uma boa economia de tempo e também economia de esforço no processo. Eu acho que uma maneira de fazer isso é tentar separar, experimentar o máximo possível com um dia mais de produção, dividir o mosto entre 3 ou 4 variedades de lúpulos da maneira que você conseguir. Então você pode tentar mais de um lúpulo num dia de produção, mas similar ao que eu estava falando ontem no desenvolvimento de receita, não vamos mudar muitas variáveis ao mesmo tempo e tentar aprender o máximo que a gente pode de um dia único de produção. Como é que a gente pode fazer isso? Talvez fazendo dry hopping com 2 variedades de lúpulos diferentes, pegando 40 litros de mosto, dividir em 2 e dividir com 2 variedades de lúpulos diferentes e testar o aroma. E outra maneira que você pode fazer isso, se puder dividir o mosto no tempo de resfriamento, você pode pegar um diferente hopback para cada lúpulo diferente e fazendo isso com as variedades diferentes de lúpulos. Isso requer uma bomba e o hopback e muita coisa que vocês talvez não tenham, mas acho que dá para ser criativo na maneira de dividir o mosto sem se queimar, cuidado. Fazendo isso de forma cuidadosa, sem se queimar, você pode aprender mais de um dia de produção do que se você tivesse tempo de fazer a produção com cada um desses lúpulos em dias diferentes.
numa batelada de mosto único. Aqui uma ilustração do que eu quero dizer em dividir o mosto no tempo de esfriamento. E novamente, se você não tem acesso a como algo aqui, que é chamado de hopback, é um pouquinho complicado, mas vocês vão ter o conceito do que eu estou falando. Você pode encher esse hopback com uma certa variedade de lúpulo, resfriar o mosto com um resfriador de placa e pegar 20 litros, se você estava produzindo 40, colocar uma variedade diferente no hopback, manter o mais higiênico possível e reencher o hopback com uma variedade de lúpulo diferente e colocar mais os 20 litros finais de mosto. Você pode fazer mais uma produção com uma variedade de lúpulo neutra e não somente aprender o que esse lúpulo pode fazer no lado resfriado, mas também no lado quente. Outra maneira de visualizar a mesma ideia, você pode dividir 60 litros de mosto, se você pode produzir isso tudo uma vez só, descer esse caminho aqui, um fermentador sem hopback, coletar mais 20 litros de mosto num vaso diferente para fermentação, com outro lúpulo novo, e depois os últimos 20 litros com outro hopback, com uma carga nova de lúpulos diferente. A continuação da mesma ideia. Você pode pegar 60 litros de mosto, os primeiros 20, usar um lúpulo que você conhece bem, tipo Simcoe, e depois você pode ter outros 2 lúpulos que têm alto nível de mirceno, linalol e farneseno, todos óleos que são atribuídos a ser similares ao lúpulo americano agressivo, tipo Simcoe, tipo Sintra, e dividir os outros 40 litros em 2 vasos de fermentação diferentes. Se você quiser ficar bem doido, você pode mudar até o fermento, a levedura. Mas eu acho que é interessante manter a mesma levedura US15, desculpa. Aqui a mesma ideia quando você tem lúpulos que têm estatísticas um pouco diferentes atribuídas a elas, estatísticas que a gente mais normalmente associa com variedades nobres. O berry melon trópico, esse conteúdo, né, de óleos que traz essas características. Talvez normalmente 60 litros de mosto, divide em 3 maneiras diferentes, com a mesma linhagem de levedura ou talvez uma diferente. Eu não frequentemente tenho tanto tempo quanto eu gostaria para fazer a produção. Então, fazer muito mosto de uma vez só e tentando dividir é uma maneira que eu posso aprender mais sobre os componentes individuais dos novos ingredientes que estão sendo disponíveis para nós. Aqui tem uma ideia similar, com um mosto escuro, tostado, desses que estão aqui no slide. Isso que é bem interessante, se você tem alguns desses lúpulos que tem o coco, cacau, alcaçuz, baunilha, essas características atribuídas a eles. Vamos beber mais um pouco, ou café, ou mate. Novamente, eu bebendo na Bélgica. Às vezes que eu fui para lá, eu achei um dos países mais interessantes para explorar a grande variedade de cervejas que existem disponíveis. Aqui eu, com meu copo especial e a minha cestinha especial para bebida em Bruxelas, me divertindo, bebendo. Essa é como a minha mulher decide beber, ela se diverte bem mais do que eu, com uma garrafa gigante de Saint-Froid, numa festa, servindo para todo mundo. Ela se divertia muito e acabou se encrencando com isso. Eu achei bem legal. Então, chega de teoria, chega de papo, vamos falar em ideias específicas e receitas associadas aos novos lúpulos. Então, eu vou falar sobre as variedades específicas de lúpulos que estão aqui: Belma, Steiner 06300, HBC 369, Mosaic, Saphir, Eldorado, Azacca, Legacy, Equinox.
E eu encorajo vocês a fazer o download desse conteúdo se vocês querem encontrar as receitas exatas que estão aqui. Eu não vou usar nosso tempo dizendo quanto percentual de cada coisa. Vocês podem dar uma olhada nas receitas, podem baixá-las tranquilamente e fazer a comparação e contrastar os dados que eu estou mostrando aqui. Todas essas receitas estão no Beersmith e no BrewToad, dois sites comuns que o pessoal da cervejaria caseira nos Estados Unidos usa para compartilhar dados. Aqui, esses ícones que estão colocados são os links. Então vamos entrar e falar sobre essas variedades de lúpulos e discutir individualmente. A Apollo é uma interessante que começou a se tornar disponível nessa fase inicial das novas variedades de lúpulos que a gente nunca tinha ouvido falar antes. Ácidos alfa bem alto, miceno também alto. É interessante seguir esses links e discutir os padrões desses lúpulos, não somente os dados que eles apresentam que tornam esse lúpulo único no portfólio da patente, mas tem algumas outras informações que talvez não estejam no mercado e mostra o que as pessoas que desenvolveram esses lúpulos estão pensando. Esse é um lúpulo que eu gosto muito, mas tem o risco desta qualidade de cebola ou alho, então tem que cuidar. Também começa a dominar e tomar conta da cerveja se você usar pequena quantidade. É um lúpulo muito poderoso, use com cuidado. Tem um nível muito alto de alfa-ácidos, 20%, pode causar amargor, mas deixa esse amargor, que é um caráter específico, talvez não seja apropriado com essas cervejas que têm uma ideia de um amargor mais intenso nelas. Então, se você quer não seria legal se eu não trouxesse alguns dos lúpulos que eu estou falando hoje. Alguém quer experimentar o Apollo? Quer tentar? Vou fazer desse lado agora. Hã? Tô apavorada. Porque ontem eu fiz tão mal que eu tô com medo. Só uma coisa. Eu sei que você tem alguns lúpulos que são novos, totalmente desconhecidos. Eu recebi uma sugestão ontem, através de uma mensagem, que a gente tem na nossa sede todas as condições de fazer cerveja e servir todo mundo. Então seria legal se a gente tivesse um candidato que fizesse uma batelada de cerveja para testar esses lúpulos, como ele sugeriu aqui, que você pode fazer 60 litros de mosto e fazer o dry hop com um lúpulo, com outro e outro, e todas essas cervejas podem ser servidas na nossa sede, nas nossas reuniões semanais. Então, se tem um candidato para fazer isso, a gente pode separar um saquinho de cada um desses novos lúpulos. Então, não dê todos, né? Guarde alguns. Então, mais tarde, se a gente tiver um candidato para produzir esse lote de cerveja, você pode ser o nosso herói, o herói da associação, algo assim. Então, por favor, continue. Com certeza eu vou segurar alguns aqui, vocês podem comparar, fazer contraste e produzir uma grande quantidade de mosto consistente, mesmo mosto, e usar 3 variedades diferentes. Eu sei que esses pacotes que eu trouxe, de 60 a 80 gramas cada uma, acho que 60 gramas na maioria deles, é ideal para fazer o dry hopping de 20 litros. É só abrir o saquinho e colocar, não tem que medir nada, não tem que colocar em nenhum outro container ou vaso. O tempo de contato de 5 a 6 dias deve proporcionar as qualidades que você está procurando. Vai haver algumas exceções, então preste atenção se você tem um lúpulo que tem que ser tratado de uma maneira diferente. Vai ter informação sobre isso, mas para a maioria deles esse mesmo tipo de parâmetro vai funcionar. Então vamos resumir o Apollo. Apollo é um grande exemplo dessa ideia de dank. É um lúpulo muito agressivo, é um que tem que ser utilizado com cuidado, mas ele é muito expressivo e é muito show.
tenho essa IPA Dankness, que complementa bem a ideia do Apollo e do Summit. É frutado, tem a qualidade genérica cítrica, baixo frutado, tem muita picância. Então, cuidado se você vai utilizar esse tipo de lúpulo. O Apollo é muito divertido de usar na cervejaria comercial. 2 dos meus cervejeiros favoritos utilizam o Apollo, esses 2 aqui, Heretic e Faction Brewing. Vocês podem ver esse cara que é bem legal, bem divertido. Eles fazem um uso excelente do Apollo em algumas receitas e eles conseguem equilibrar muito bem. E é bem legal ver as ideias que funcionaram no nível de cervejaria caseira e também na cervejaria artesanal para lúpulos deste tipo. Então vamos passar adiante, mudar um pouco. Do Apollo a gente passa para o lúpulo chamado Belma, que eu encontrei há 2 anos atrás. Um dos cultivadores que trouxe esse lúpulo direto para o mercado, não através de um distribuidor, mas direto foi vendido para os cervejeiros caseiros. E esse lúpulo tem uma grande quantidade de mirceno, uma grande quantidade de óleo também, que é excelente para IPA e DIPA e funciona um pouco como Citra ou como Amarillo. Então, a minha primeira tentativa em produzir com o Belma, eu tentei produzir uma IPA. E eu peguei essa ideia de 60 litros de mosto, dividi em 3 fermentadores diferentes. O Simcoe era um que eu achava que eu entendia bem, então eu pude utilizar. Usei o Belma para o outro e o Mosaic para o outro. O Mosaic foi um outro lúpulo que eu tinha na época, que era novo. Não foi ruim, mas não se tornou um lúpulo IPA. Não era um lúpulo IPA, a variação da Belma era interessante por uma semana e foi desaparecendo rapidamente e a característica frutada da Belma não durou e não durou da mesma maneira que a variação mosaica também. Foi interessante ver isso acontecer, era um bom exemplo de como um lúpulo, mesmo quando muito fresco numa cerveja, parece muito bom, se não tem estabilidade durante uma semana ou mais, não é apropriado para aquilo que você vai querer utilizá-lo. Então essa experiência precoce com o mosaico me deu a indicação que eu deveria utilizar o mosaico numa cerveja estilo IPA. Eu vou falar mais sobre isso em alguns mais detalhes. Eu decidi mudar, então, com o Belma e ir numa direção diferente. Tinha um caráter frutado interessante, mas eu não sabia como utilizá-lo. Esse cara aqui, o Petrowski, é um sommelier de cerveja, um Cicerone na nossa região, para alguns diferentes restaurantes. Eu levei uma amostra desta que eu produzi com a Belma e ele disse que era um lúpulo interessante, mas ele disse que eu deveria utilizar esse lúpulo com o Kolsch. Ele não podia estar mais certo. Esse lúpulo Belma com Kolsch, o WLP 029 e o Malt Pilsner foi excelente. Essa mesma cerveja, eu tive a sorte de fazer de ir para a segunda rodada da competição nacional ano passado. Não ganhei medalha na final, mas foi bem legal conseguir chegar tão lá na frente na competição. Foi uma indicação de que essa cerveja estava no caminho certo. Muitos juízes também curtiram essa cerveja e esse Cicerone também. Então, para dar um segmento sobre o sucesso da Belma Kolsch, o restaurante onde esse cara trabalha, Hogs Apothecary é o nome, gostou tanto da cerveja, eles queriam produzir a cerveja como uma cerveja especial para o primeiro aniversário do restaurante. E foi bem legal fazer uma parceria com eles, dessa empresa aqui, Marion Brewing Company. Esse cara aqui está há mais de 20 anos lá para produzir essa cerveja, a Belma Kolsch. Ele nunca tinha trabalhado com a Belma antes. Foi uma maneira bem interessante de introduzir as ideias de um novo lúpulo para os produtores profissionais e ver esse lúpulo subir para um nível mais profissional. Então, Belma, vamos resumi-la.
É um lúpulo sutil, tem um caráter de morango verde, não tão bom quanto um lúpulo IPA, mas vai muito bem com o malte pilsner. Não tem citrus, não tem pinho, não tem dank. Ele é neutro, é tipo nobre. Ele tem algo diferente para nos dar. Ele é como seria utilizado como um lúpulo clássico. Com o Kolsch, ficaria interessado numa Blonde Ale, numa Pilsner, numa Saison. Antes de eu passar adiante da Belma, eu vou jogar uma dessas aqui também. Alguém quer experimentar? Alguns produtores de Lager Leve, Kolsch. Vamos ir um pouco mais lá atrás. Eu não dei atenção suficiente para esse lado aqui, eu acho. A Belma talvez não esteja disponível fora dos Estados Unidos. Deve ser bem divertido brincar com essa aí. A 06300 é outras dessas que não tem nome ainda, só números. Então eu comecei a encontrar essa daqui alguns anos atrás no mundo de homebrew nos Estados Unidos e eu achei interessante a descrição delas, bem única, e representa essa ideia de cacau, chocolate, algo um pouquinho diferente dos lúpulos americanos citrus. Nível alto de alfa-ácidos, de 14% a 15%. O muleno alto talvez não seja um bom resultado no amargor, porque o comoleno dá uma característica agressiva, um amargor não prazeroso. Então é interessante usar tardio na caldeira ou no dry hop. Seria um desperdício utilizar em qualquer outra coisa, já que tem essa descrição diferente, tipo cacau e coco. Combina bastante com malte tostado ou uma cerveja envelhecida em barril. Eu utilizei em IPA e APA como um hop de blending, um lúpulo de blending. Talvez não seja a melhor plataforma para esse tipo de lúpulo nessa cerveja também. Antes de a gente passar adiante da 06300, eu acho que eu tenho um pouquinho aqui. Eu acho que eu vou guardar para o experimento, só tem uma. Então você vai ter uma chance de experimentar, mas não individualmente. Vamos passar adiante para 05256, novamente, essas variedades com 0 na frente, 4 dígitos, vêm para nós através do programa Hopsteiner. Essa é bem interessante e foi chamada de Eureka recentemente. A última vez que eu falei desse conteúdo publicamente com homebrewers, nem tinha nome ainda. Isso é bem legal. Agora a gente pode falar nele com um nome mesmo, Eureka, com um ponto de exclamação. É o nome que decidiram para esse lúpulo por um motivo. É o lúpulo que eles querem que seja o seu Simcoe, a sua Citra. É um lúpulo de assinatura singular que se tornou o favorito na produção de IPA e APA americana. Muito grapefruit, muito cítrico, pinho e menta, notas herbais bem fortes. Outra maneira de dizer dank é isso aí. Um pouquinho similar ao Apollo, é bastante agressivo e vai dominar sobre lúpulos mais delicados. E um excelente lugar de usar, onde se utilizaria Simcoe, pode colocar ali, você vai ver que tem características similares, mas é diferente e é singular. E antes de passar adiante do 05256, eu sei que vocês querem experimentar isso, vocês fazem IPA aqui. Será que eu tento um pouco desse? Tu não pode falar quando isso aqui tá aqui. Se eu fizer besteira, tu pega. Vá. Isso tá divertido, tá ficando ridículo já. Vamos mover para da Eureka, vamos falar um pouco sobre
uns lúpulos diferentes. O 011210 Lemon Drop. Again, De novo, this leading zero esse 0 na frente é uma indicação que é da Hopsteiner, do programa Hopsteiner. was named Lemon Dropper. Ele foi nomeado Lemon Drop recentemente e ficou available pra gente há pouco tempo atrás. Very different than some of the ones that we've talked about so far. Bem diferente das que a gente já falou há pouco tempo atrás e tem bastante qualidade. Sriracha É um pouco similar a Sriracha Ace. Fruit, floral, fruit blossoms, e tem um tipo de qualidade floral, tea and com um pouquinho de chá e ervas, nod to its history as a noble hop. não muito. Where a lot Ele é muito nobre e tem uma herança muito boa. alpha content on the lower end compared to some Tem bastante alfa, o conteúdo de alfa ácido content a little bit lower than some of the ones that we've seen so far. So that gives us an indication. O conteúdo de alfa-ácidos baixo, isso indica que talvez você tenha que usar mais quantidade se você quer fazer dry hopping com ele, ou utilizar na caldeira tardiamente. Amarillo, Funciona como Amarillo, Simcoe e Citra, mas tem algumas qualidades bem legais que podem ser emprestadas para a IPA americana ou a APA americana. E eu acho que essa qualidade de limão te dá uma maneira que você pode usar isso com uma linhagem que tem mais ésteres, como a Saison e a Belgian. Mas, novamente, pode ser um componente bem interessante de blending com as IPAs. Well, I started playing around E eu comecei a brincar 06300 com a 06300, com a Lemon Drop e a 05256 numa receita de IPA, na época em que essas três começaram a ficar disponíveis, e criei essa receita e dei um nome, esse nome aqui, 6300 IPA dupla, Double IPA, e era bem interessante, coloquei num concurso e deu muito certo, recebeu not to um prêmio da melhor e isso me validou a ideia de combinar esses três lúpulos numa cerveja, independentemente de ter sido apreciada pelos juízes que estavam experimentando. Então eu peguei esse resto de barril para a competição do sul da Califórnia e para a festa dos cervejeiros caseiros da Califórnia. E aqui tem esse cara que foi fundador da Brewing Network, e eu botei esse nome 06300 IPA, e eu queria colocar numa placa isso lá na festa, e ele desenvolveu esse outro nome para chamá-la. Então eu tinha que ir em volta na festa e eles me perguntando: foi você que produziu o Sêmen de Dragão? A gente realmente gostou. Eu agradeço a ele por esse nome. Mas foi uma cerveja muito boa e foi um prazer pegar esse restante que se deu tão bem numa competição e levar e servir numa festa. Haviam diferentes lúpulos que as pessoas não conheciam e a gente se divertiu muito com isso. Uma observação rápida: alguns conhecem o John Palmer. Aqui ele está com a gente naquele mesmo evento, naquela mesma festa. Ele é um cara bem legal. Então essa cerveja, eu fui convidado para participar num festival americano Pro-Amp, aqui pela essa cervejaria Drake's, que é perto de onde eu moro, que faz uma excelente cerveja. Era um convite que eu não ia dizer não, e a gente estava pensando o que fazer lá. E eu e a Devon me perguntou quais eram as cervejas que eu tinha que foram bem em competições, e eu disse: eu tenho uma cerveja que tem um nome horrível, que se deu bem. Então a gente mudou o nome. O nome ficou Cryptographic, mas foi um nome legal porque fazia uma referência com esse monte de variedade cheio de números que a gente usou na cerveja. E ela é uma excelente produtora, foi um prazer produzir com ela na cervejaria Drake's, e foi bem legal ver essa receita escalar do nível de 20 litros para 15 barris. E aqui tem a receita que segue essa ideia, a receita que a gente definiu, e foi uma variação mais simples, e a gente adicionou o Mosaic para dar um toque diferente.
So let's move on a little bit from. Então vamos passar um pouco dessas variedades cheias de números. Vamos falar um pouquinho sobre os lúpulos do hemisfério sul. A Nelson Sauvin é um lúpulo que ganhou bastante interesse no mercado de cervejaria caseira, artesanal nos Estados Unidos e agora está ficando disponível no mundo todo. Eu não sei se esses lúpulos da Nova Zelândia já ficaram disponíveis no Brasil ainda, mas eu acho que é interessante falar um pouco sobre eles. Very interesting white wine flavors. Tem um sabor de uva ou vinho branco, não é igual a nenhum outro lúpulo que é produzido nos Estados Unidos ou nenhum outro. É bem interessante, bem singular, bem legal. Tem uma região onde eu moro que é Alpine Nelson Very confident. e você vai encontrar muita cerveja que é produzida com este lúpulo lá. Estatísticas interessantes, esses óleos essenciais Romuleno tem níveis altos e não é tão comum encontrar isso em outros. These signature New Zealand hop É o lúpulo da Nova Zelândia de assinatura e te dá uma ideia do que os lúpulos da Nova Zelândia podem trazer para sua cerveja. break it down to Aqui tem, ele se torna um composto químico 4-MMP, tem, hops like Amarillo, like Chinook. é similar a Amarillo e Chinook, mas é bom para fazer contraste com eles. Pale ale based around. É bom para fazer o Molotov Pale Ale. A lot of fun to brew with Nelson. É bem legal de produzir com o Nelson para ver quão diferente ele fica quando comparado com os lúpulos clássicos americanos, mas acho legal fazer um blend com eles também, que também é agressivo. Senão dá o risco de puxar, de expressar alguns caráteres não legais, tipo gosto de diesel, de querosene, óleo na cerveja. Mas tem uma boa maneira de evitar isso, não dependendo totalmente deste lúpulo na cerveja. Pense um pouco sobre isso. Vocês querem um pouquinho desse Nelson? Intercepção. Really cool, a lot of fun. Bem legal pegar as ideias com relação ao Nelson e tentar no nível profissional, aumentando a combinação que eu usei no Pale Ale Molotov e tentar colocar num IPA que a gente chamou de Sangue e Trovão, Blood and Thunder, com Tim O'Connor, nesse local aqui, Cellar Maker. Eles são meus heróis na produção da cerveja. Eles fazem num sistema de 15 barris, em termos de utilização de lúpulos. As aggressively as I use. Então, eles usam de forma tão agressiva quanto eu, em escala caseira, eles fazem isso no comercial e é bem legal produzir cervejas lupuladas. Eles criam essas cervejas, servem bem rápido, então eles conseguem experimentar técnicas e ideias que talvez não teria como fazer. Eu acho legal, muito do que eles produzem lá, eles servem no pub e terminam em uma semana ou duas, então eles podem fazer cervejas lupuladas bem agressivas com muito conteúdo de óleo e servi-las antes desse conteúdo de óleo se transformar numa coisa ruim. Então aqui, quando a gente produziu a Blood and Thunder com Nelson, Chinook, Amarillo, Montewicca e a Southern Cross, para uma batelada número 100, eles estão fazendo o negócio há 1 ano e meio mais ou menos, então a gente fez a batelada número 100. Aqui nessa foto. Se vocês gostam de IPA ou cerveja lupuladas e vocês nunca foram para a Califórnia, eu recomendo visitar esses caras. Então vamos passar um pouquinho dos lúpulos do hemisfério sul e falar sobre lúpulos americanos que têm essas qualidades. O Mosaic é um desses. O Mosaic, novamente, tem alto conteúdo de mirceno, foi cruzado com Simcoe, tem uma história interessante, é diferente ao Simcoe, tem muito mais frutado, tropical e misto de frutas, e por isso é o nome mosaico, porque apresenta um mosaico de sabores para você.
Esse lúpulo é um excelente exemplo dos lúpulos do programa de cultivo de lúpulos, que cria lúpulos que você pode dizer na Pale Ale e na IPA e você não precisa adicionar mais nada. Eu acho que isso é bem verdade, de diversas maneiras. Então eu desenvolvi essa receita chamada Mosaic Monster IPA, que é o Mosaic Monster IPA. Você pode fazer uma cerveja smash e é bem fantástico. Eu acho que eu trouxe alguns Mosaic. Eu descobri que vocês já têm acesso a isso. Talvez não seja tão especial aqui. Talvez vá lá no fundo. Vou tentar. Boa pegada. Isso está ficando bobo, né? Mas é muito divertido para não fazer mais. Então esse é o Mosaic e eu viajei um pouco ao redor em Porto Alegre. Eu já experimentei algumas cervejas que usam Mosaic, achei muito boas. Eu acho que vocês estão achando uma maneira de usar porque tem acesso a ele há 1 ou 2 anos. Então achei um cara é um lúpulo bem legal em termos de assinatura IPA. Então vamos passar do programa HBC e falar sobre um lúpulo chamado Azacca. Azacca foi trazido da associação do pessoal que planta lúpulos baixinhos ou anão. Muitas qualidades de frutas misturadas, mango, eu achei interessante quando eu li a descrição do que se pode obter, peras ou maçãs. Então eu tentei, usei numa IPA, mesma coisa que eu fiz com a Belma, mas eu não tinha aprendido a minha lição. Então eu dividi novamente, 16 litros de mosto, Simcoe, Azacca e Mosaic. Eu realmente gosto da variação Mosaic, não gostei tanto da variação da Azacca, então eu não aprendi minha lição. Eu tratei da mesma maneira que a Belma de novo e não é bem adequado como lúpulo para IPA. E disseram que tinha um gosto de maracujá. Voltando para o Azacca tem uma qualidade interessante de baunilha, manga, talvez vá bem com mosto escuro, um blend de IPA, mas se usar muito, o lado frutado começa a fazer uma mímica, dá um gosto de maçã verde. É mais um lúpulo para Pale Ale, IPA. Esses lúpulos podem trazer uma grande mistura de sabores, de frutas e podem reproduzir também sabores que a gente não quer ou sabores desagradáveis. Pense um pouquinho de Azacca, mas não muito. Eu tenho quem quer experimentar com cervejas pretas. Vocês são legais. Não vou ficar mais falando do Mosaic, vocês já sabem que é bom. Vamos passar pro Legacy. Legacy é outra que tem sido apresentada para nós, cervejeiros. Eu não conhecia muito e eu decidi tentar. Eu fiquei surpreso com a Legacy. Não tem nada sobre os óleos, não tem nada sobre os tradicionais óleos. Eu decidi tentar esse Blonde Ale e realmente foi muito bom. Tem um gosto meio de citra e eu achei que é um grande lúpulo. Eu não sei muito sobre esse ainda, mas é bom explorar. Ele tem uma característica de uva também que é bom de explorar. Eu acho que eu tenho um pouco dessa também. Vocês já cansaram do sorteio? Foi um truque, eu não tinha nenhum. Desculpa. De novo, essa ideia de dividir o lúpulo.
Desculpa, moço, essa aqui, a variação Legacy é muito melhor do que a Bellman. Eu acho que eu já provei isso antes. Eu tentei o dry hop com a Bellman e não funcionou. A gente tem essas ideias loucas de vez em quando. A gente quer trazer uma característica diferente para uma dry hop e às vezes não funciona. Podia ter sido bom. Esse foi muito legal. Vamos resumir um pouco do Legacy. Tem essa noção de 4-MMP como um vinho branco, caráter de vinho branco. E tem alguns riscos que vêm com essa característica. Tem que isolar essa característica para deixar os problemas de fora que vem com isso. Vem algumas qualidades de frutas vermelhas e pouco tempero. Pimenta. Então a gente vai ver o Dourado. É uma interessante que apareceu para nós nos últimos anos. Eu entrei num programa um pouco diferente do HSBC. É alto óleo, alto merceno, é como o Single, como o amarelo, uma coisa assim. E eu posso totalmente brincar nesse mundo, mas vai ser uma coisa totalmente diferente. É mais frutas mistas, tempera, cereja. É um pouco de amadeirado. Eu tenho um pouco desse. Só um? Eu vou mandar lá pro fundo, eu acho. Saphir é mais uma dos mais nobres do programa Hop from Germany, da Alemanha. Foi lançado há um tempo atrás, mas agora a gente pegou há pouco tempo atrás como cervejarias da minha região. São pilsners ótimas. Essas novas variedades de lúpulo que vêm para o mercado são ótimas. Elas são novas e únicas, um novo estilo de cerveja que a gente nunca teve antes. As estatísticas às vezes nos enganam. Com bastante conteúdo de merceno, a gente e com o lúpulo agressivo do Simcoe nos dá uma indicação que... E essa é uma... Infelizmente eu não tenho nenhuma dessa aqui, mas espero que vocês consigam tê-la disponível para vocês. É excelente para produzir uma Pilsners e Lagers. É Equinox. Outro lúpulo desse programa de cultivo de lúpulos para lúpulos interessantes, expressivos nos Estados Unidos. Ele tem qualidades cítricas de fruta tropical, o conteúdo singular, muita quantidade de óleo, né, o teor de óleo acima de 4%. Primeira vez que a gente vê isso, pense um pouco sobre esse aqui. Não, infelizmente. Então, eu sei que o Equinox está presente no Brasil, então procure por esse aí. É muito bom para dry hopping. HBC 344, vamos pular esse aqui. Eu acho que está acabando meu tempo. Como é que está o meu tempo aí? 10 minutos? Então vamos comparar e contrastar. Novamente eu encorajo vocês a fazer o download para usar como referência quando pensam nesses novos lúpulos que eu falei. Tudo que eu discuti até então no gráfico está aqui, e também os que a gente discutiu ontem, que eu não falei em detalhes hoje, tudo aqui. Pode ser bem legal comparar, fazer contrastar o conteúdo de miceno, humuleno, tudo num gráfico só. Comentários finais. Existem mais lúpulos únicos e interessantes disponíveis para nós do que nunca. Olhe além do que alguém está fazendo, do que seus amigos estão fazendo. Encontre lúpulos únicos, diferentes. Eu acho que a maioria desses lúpulos são adequados para IPA e muitos não são. Então utilize esses lúpulos singulares, com caráter, para dar esse toque especial que é diferente daquilo que você já experimentou no passado.
E compare, faça contraste. Use outros paladares de pessoas, de juízes, pessoas que vocês confiam para dar feedback. Então, às vezes é difícil entender as características desses novos lúpulos. Tem um pouquinho de tempo sobrando, então vamos pegar perguntas, comentários novamente. A apresentação que está disponível no meu website, esse aqui, esse endereço, pode encontrar os links para fazer o download. E por favor, podem manter contato por e-mail ou Twitter, é uma maneira de entrar em contato comigo. Muito obrigada. Tem uma pergunta com relação ao envelhecimento de lúpulos. Então, se eu tenho um Chinook de 2012 com 10% de alfa-ácidos e foi mantido em condições de armazenagem apropriadas, você diria que esse lúpulo ainda é 10% ou eu perdi ácidos alfas? E outra pergunta, se eu tiver um amarilo de 2012 e algo de 2014, eu devo usar o mais novo ou usar o amarilo mais antigo? Então, duas perguntas sobre frescor do lúpulo, sobre a degradação dos alfas ácidos com o tempo, se tem diferença, né? Se aquele que tinha 10% de ácidos alfa no passado tem hoje. Se você manter no congelador, o mais congelado possível vai reter o máximo desses ácidos possíveis, mas vai degradar um pouquinho. Você vai encontrar calculadores em softwares de cervejarias que ajudam você a calcular a perda de alfa-ácidos com o tempo. É bem pequeno se você mantê-los congelados, mas é claro, se é mantido em temperatura ambiente, eles vão perder alfa-ácidos muito mais rápido e não vão ter um gosto muito bom. E utilizar o lúpulo o mais fresco possível é melhor, mas vão perder alfa-ácidos com o tempo. A outra pergunta é se você tem um lúpulo como amarelo ou algum um de 2014 ou um de 2 anos atrás, se eu deveria usar o mais novo, se eu estou usando o dry hopping tardio na caldeira, use só o novo se puder. Use o outro só na parte quente ou faça uma mistura dele para o dry hopping com outro. Tentem utilizar o mais fresco possível para o dry hopping. Você vai sentir quando abrir o pacote e comparar os dois, fica bem óbvio qual que é mais novo e qual que é mais velho. Ontem você nos disse que é uma perda de dinheiro utilizar amarelo para obter amargor. Qual lúpulo que você recomenda para amargor com amarelo e como você escolhe os lúpulos para trabalharem juntos nesse caso? A pergunta é sobre o amargor. Usando o amarelo para amargor é um desperdício, pode ser, não é ruim para amargor, mas seria interessante se guardar para o dry hopping ou o lúpulo tardio. O que é comparado com o amarelo para amargor? Qualquer lúpulo que tem baixo como muleno é uma boa escolha para amargor. Um que é muito popular na minha região é o lúpulo Magnum alemão, que tem altos níveis de ácidos alfa. É basicamente uma versão do Hallertau. Tem o Warrior, que também é muito bom, que tem um baixo conteúdo de moleno. Qualquer lúpulo que você tiver que é fácil de obter, que não é muito caro, com baixo conteúdo de moleno, é um bom para escolher quando você quer decidir como vai transformar a cerveja em amarga, ou dar amargor para a cerveja. É uma pergunta sobre óleos totais e a maneira que você utiliza os lúpulos inteiros ou pelotas ou grãos. Você prefere qual deles e qual que dá mais o caráter lupulado ou algo assim? E sobre os óleos, o que a gente deve procurar com relação, prestar atenção nos ácidos alfas, outros ácidos, óleos totais? O que a gente usa para a pale ale americana, pela IPA? O que é mais importante para a gente dar
essa característica lupulada extrema. Tu quer fazer uma cerveja? So the first question being pellets. Primeira pergunta sobre lúpulos inteiros ou grãos ou Do I prefer which one? pelotas, qual que eu os prefiro, qual que funciona bem. Eu acho que os dois têm boas aplicações. Use o que tiver mais fresco. Whole hops can Acho que lúpulos inteiros têm uma vantagem se vocês obtiverem eles bem fresco, até 6 meses desde que o momento que foram colhidos ou preparados, mas muitas pessoas não conseguem obtê-los com essa velocidade. Então, nesse caso, usar lúpulos inteiros não é uma vantagem. Aqui, obter lúpulos é um desafio, então acho legal, acho melhor escolher, então, os lúpulos em grãos, nesse caso. E a outra pergunta é qual estatística a gente deve procurar quando a gente tenta decidir que lúpulo vai ter um grande impacto, um impacto explosivo, como um lúpulo IPA ou APA. Não procure somente os ácidos alfas. É claro que aí decide o potencial de amargor, mas também o conteúdo total de óleo, numa gama de 3% acima de óleo, tipo o mosaico, o citra, um nível alto de conteúdo de óleo, acima de 2 a 3%, te dá uma indicação de que é um lúpulo muito bom para o dry hopping e para o lúpulo tardio. Muito obrigado pelo input, pelo conhecimento. E sobre usar sacos de lúpulos, você tem alguma sugestão? Hopback or hopbag? Ah, desculpa, eu também não ouvi se é hopback ou hopbag. Hopback. Você pode usar pelotas. No hopback que eu mostrei naquele equipamento que ele mostrou antes na apresentação, é bom de colocar dentro de um saco de mosto para que os lúpulos não bloqueiem o trocador de calor. É uma boa maneira de fazer isso. Any other question? Sobre a técnica do dry hopping. Coloca as pelotas dentro da cerveja, como é que você prefere? Coloca diretamente na cerveja, se puder. A pergunta foi se o dry hopping, se eu deveria adicionar as pelotas diretamente na cerveja ou usar um outro mecanismo. Algumas pessoas colocam num saco ou em algo que eles podem retirar facilmente da cerveja. Acho que essa técnica funciona bem. Eu acho que eu tive os melhores resultados em adicionar diretamente no fermentador, diretamente no balde ou no barril, onde estiver a sua cerveja. O truque disso é ter certeza que você vai ter uma maneira boa de separar a matéria do lúpulo da cerveja. Isso pode ser feito facilmente com uma racking cane ou de remover, um mecanismo de remover o lúpulo. Então faça isso quando estiver sóbrio, por favor. Or a very clear mind. Ou uma mente bem limpa, com muito propósito. Trick and technique. Outro truque, técnica, sobre transferir a cerveja, tirar do dry hop. Então, faça a transferência com CO2 puro. É difícil fazer, perigoso, tem que ter muito cuidado se você quiser fazer. Mas pode manter o oxigênio fora da cerveja à medida que você transfere. Então, transferir uma cerveja lupulada ou com dry hop, a primeira maneira de introduzir o oxigênio. Então, tente não expor tanto ao oxigênio, isso é muito importante, é uma técnica necessária. E eu mencionei o Kelsey McNear antes, o cara que mais recebeu prêmios nos Estados Unidos por IPAs nos Estados Unidos. Ele defende transferir com o CO2. Se fizer isso, faça com cuidado. Ele não falou no microfone, não tem como eu ouvir aqui dentro. Você pode fazer o dry hopping num keg, num barril. Tem que ter certeza que não vai entupir a cerveja na saída do container. Você pode encontrar algo que você pode conectar no tubo, onde o pingador de aço inox, ou você pode botar num saco. Só no final do container? Não estou ouvindo a pergunta. A pergunta é, se eu fizer o dry hop num container
ou keg, depois de sair do container de fermentação prévia. Você pode também fazer a fermentação dentro de um keg, mas funciona melhor a fermentação dentro de um container melhor, específico para isso, ou transferir do vaso de fermentação primeiro. Ele tem uma pergunta de qual é o melhor momento de fazer o dry hopping no final da fermentação na secundária, ou você tem alguma dica? O tempo do dry hopping, quanto depois de inocular a levedura e quanto tempo o dry hopping tem que ficar na cerveja? Uma boa regra de 5 a 6 dias depois de inocular a levedura. Para a levedura tipo a US05 ou a WOP01, tem pouca atividade ainda na levedura e ainda na cerveja, e você introduz o dry hop junto com a introdução desse dry hop, você introduz também o oxigênio. Se estiver atividade de levedura ainda, você está eliminando a exposição de oxigênio e daí a levedura absorve o oxigênio. O conteúdo, o tempo de contato do dry hop, se você viu a apresentação de ontem, você viu o tempo de contato dos dry hops usado por diversos cervejeiros profissionais, mas uma boa regra de 5 a 6 dias. É uma boa maneira de começar. E reajustar baseado naquilo que você gosta e que funciona para os lúpulos que você gosta de trabalhar. Qual será a melhor temperatura para os dry hops? Outra boa pergunta. Eu estou esquecendo a conversão, 68 graus Fahrenheit para 72 graus Fahrenheit. É uma boa maneira de começar. Muito frio pode ser problemático para os sabores gramíneos, vegetais, sabores desagradáveis de plantas. Muito quente, vai acontecer problemas com não tratar bem a levedura. Então, acho que essa faixa de temperatura é bom para começar. Procura aí quanto que é. Muito obrigada pela sua palestra, foi muito boa. A minha pergunta é sobre o contato dos lúpulos quando a gente está fazendo dry hopping com a levedura. Eu estou lendo muito sobre isso e a pesquisa diz que a gente pode esperar novas formulações de novas moléculas e aromas e etc. quando os lúpulos estão em contato com a levedura. O que você tem para dizer sobre isso? Você tem alguma nova informação sobre isso? Eu tenho, sim. Se eu estivesse fazendo 3 palestras diferentes, eu estaria falando sobre isso também. Isso é algo que comecei a estudar e entender, e eu acho que os cervejeiros profissionais estão começando a entender isso também. Então, eu estou tentando pegar a informação deles e traduzir para nós, cervejeiros caseiros. A gente não sabe o suficiente ainda, mas o que a gente sabe é que alguns desses óleos, desses 2 a 3% de óleos que surgem nos lúpulos, são transformados durante a fermentação. E a gente sempre pensa em fermentação como um processo redutor, onde você vai quebrando as coisas e removendo os óleos dos lúpulos da atividade do CO2, mas o que a gente está encontrando é que algumas linhagens de leveduras irão transformar os óleos de lúpulos e combiná-los em outros compostos e outros óleos. E, na verdade, construindo óleos, criando óleos que mimetizam outros óleos. Então, tem muita coisa que a gente não sabe ainda, mas adicionando uma certa quantidade de óleos essenciais de lúpulos, ou talvez até não de lúpulos. Estão utilizando coentro como uma maneira de introduzir óleos essenciais e ter a levedura fazer a biotransformação dos óleos em algo diferente. E algo melhor ainda do que você tinha no início do processo. Mantenha informado para as novas informações. A gente ainda não sabe o que vai acontecer com isso tudo. Então, Nathan, muito obrigado pela sua excelente palestra e aplausos. Muito obrigada, agradeço muito.